Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Cumprimento também aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, da internet, aqueles que posteriormente ouvirão a exposição da palavra de Deus. Também os cumprimento na pessoa bendita do Cristo vivo. Nesse momento, irmãos, nós iremos orar, iremos à presença de Deus nesse momento, colocar diante do Senhor nossos corações, nossas mentes, pedir que Deus abençoe nossa vida, ok, queridos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Nós vamos à presença do Senhor em oração. Pai celestial e Deus onipotente, Rei do universo, Deus soberano, Deus que se revelou a nós e por se revelar a nós, nós te conhecemos. É diante do Senhor, Pai celestial, que nos encontramos nessa noite. Primeiramente, para bendizer, louvar e exaltar o teu santo nome, subindo, ó Deus, o nosso Everest da adoração. E obrigado, ó Deus, porque estamos aqui diante da tua santa presença, diante do Senhor na pessoa de Cristo. E nesse momento, ó Deus, tão importante, que é o momento que iremos ouvir, ó Deus, a tua santa e divina palavra. Mensagens, ó Deus, que sem dúvida, Senhor, têm ido ao encontro do nosso coração. Temos, ó Deus, meditado e pensado muito na grandeza do Teu reino, no valor do Teu reino, no progresso do Teu reino, no avanço do Teu reino e no triunfo do Teu reino. Que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente ter os nossos olhos cheios de esperança, Pai, concernente ao reino do Senhor, Pai. Mais uma vez colocamos nossos corações diante da Tua face divina e pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós por meio da Tua palavra, Senhor. Pois se não for a Tua palavra, não há mudança, não haverá mudança nenhuma em nós. Mas por meio da Tua palavra, o Teu Espírito opera as reais mudanças em nosso coração e na nossa vida. Fique conosco nessa noite de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos e irmãos amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Por favor, abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 13, do verso 31 ao 32, e nós estamos ainda meditando nas parábolas do reino, e hoje nós iremos falar sobre o grão de mostarda. Nós iremos pensar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. São somente 2 versos bíblicos, irmãos, da palavra de Deus. E eu queria que nós lêssemos o verso 31 e 32. Por favor, acompanhe a leitura aí em sua Bíblia, que você tem em mãos. Nós iremos fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Meus irmãos, a questão do reino de Deus, o reino de Deus nas Escrituras, ele é um assunto de muita importância. Reitero para os irmãos que antes de Jesus vir a esse mundo, havia toda uma expectativa no meio da nação judaica, de que o Messias viria e implantaria o reino nesse mundo, e esse reino subjugaria todas as nações opressoras de Israel. Nos tempos de Cristo, o Império Romano havia subjugado o povo de Israel e submetido a nação a pesarosos impostos. E o que o povo judeu mais queria naquele tempo era se ver livre de toda essa opressão financeira e política do Império Romano que dominava o mundo civilizado daquela época. Portanto, no meio do povo judeu existia uma grande expectativa da chegada do Messias, que iria implantar o reino nesse mundo. A opressão romana era tão grande no seio do povo de Israel, que existiam facções terroristas no meio do povo de Deus,
como por exemplo os zelotes, que eram grupos terroristas e revolucionários que andavam armados, e que o objetivo deles era atacar cidadãos romanos, porque eles queriam se ver livre de toda essa opressão. Portanto, irmãos, quando falamos sobre reino, nós não podemos desconectar da nossa mente essa expectativa que existia no coração dos judeus acerca do Messias que viria e implantaria o reino nesse mundo, e o seu reino jamais iria ter fim. Na mentalidade dos judeus, irmãos, quando o Messias chegasse nesse mundo, ele iria implantar um reino político, econômico, iria trazer paz para Israel, iria colocar Israel no cenário do mundo da época, como aconteceu nos tempos dourados, na época do rei Salomão. Então eles aguardavam um Messias guerrilheiro, que iria liderar uma revolta contra o Império Romano, iria subjugar as autoridades de Roma e as legiões romanas, iria estabelecer o reino político nesse mundo, e iria colocar Israel novamente no cenário do mundo, trazendo paz e prosperidade para a nação. Esse era o entendimento que os hebreus tinham, meus irmãos, os judeus tinham acerca do reino de Deus implantado nesse mundo. E é bem verdade que Cristo veio a esse mundo, e ele veio como descendente do rei Davi, ou seja, ele veio para reinar, ele veio para ser rei. É tanto que a perspectiva de Mateus aqui, quando ele faz o relato do seu evangelho, é apresentando Jesus à nação de Israel como o grande e poderoso rei. Então, meus irmãos, ninguém duvida que Jesus ele é rei, ninguém duvida também que Jesus tem um reino. Entretanto, o reino de Cristo, ele não é um reino político, ele não veio como um revolucionário subjugar as autoridades romanas, mas ele falou de um reino espiritual, cujo início era insignificante e muito simples, mas que ele tomaria toda a terra. As parábolas do reino mostram para nós verdades acerca desse reino poderoso. E a parábola do grão de mostarda, ela tem muito a nos ensinar sobre o reino de Deus. Eu queria abrir um parêntese aqui para nós, porque tem acontecido um movimento, meus irmãos, que eu considero esse movimento muito importante dentro da academia, dentro dos seminários. Os reformados, ou os teólogos de tradição reformada, eles são marcados por defender na atualidade uma crença que é chamada de amilenismo. O amilenismo é uma corrente escatológica que afirma que Cristo já está reinando à destra do Deus Pai, e esse reino ele é um reino espiritual. Entretanto, o aspecto visível e físico desse reino se dá na igreja nesse mundo. Só que os amilenistas, em sua perspectiva escatológica, a grande maioria tem uma visão muito pessimista com respeito à igreja de Deus, com respeito ao reino de Deus nesse mundo. Eles acreditam, os amilenistas pessimistas, que o que aguarda a igreja no futuro é um grande ataque de Satanás, uma grande tribulação, onde a igreja será perseguida e massacrada. Muitos cristãos apostatarão da fé diante da perseguição, patrocinada por um governo mundial centralizado na figura de um homem chamado o Anticristo. Então, por causa da expectativa da vinda de um Anticristo, de uma grande tribulação, os amilenistas, em sua grande parte, eles têm uma visão muito pessimista acerca do reino de Deus. O que é que eles dizem? Eles dizem que quando Cristo retornar, a igreja estará praticamente extinta nesse mundo. A igreja estará praticamente dizimada, com um punhado minúsculo de crente nesse mundo. Então eles têm uma visão muito pessimista acerca do reino de Deus. E eu queria nessa noite de hoje, através dessa parábola do grão de mostarda, mostrar para cada um de nós que nós temos todos os motivos bíblicos e teológicos para termos uma visão otimista do reino de Deus, porque o que Cristo está nos ensinando aqui por meio dessa parábola é um avanço do reino que não pode ser contido pelas forças das trevas. Cristo, mais uma vez, irmãos, ele conta uma parábola, e agora ele vai usar mais uma vez a figura do agricultor, da semente, do solo e da árvore. Mais uma vez ele vai usar o contexto da agricultura do Antigo Oriente para ensinar lições acerca do reino de Deus. E ele vai falar aqui sobre a parábola do grão de mostarda, verso 31. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no campo. Isso lembra o quê?
a você as últimas exposições que nós fizemos aqui. A parábola do semeador que saiu a semear, a parábola do homem que semeou e o joio também foi plantado, e agora ele fala de mais uma semente. E agora aqui é a semente de mostarda que é plantada por um semeador no campo. E Jesus vai dizer no verso de número 32, que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, aí no verso 32, mas cresce e se torna maior das hortaliças. Meus irmãos, aqui eu queria abrir um parêntese para nós, porque nós sabemos que existem sementes menores do que semente de mostarda. E quando a gente pensa sobre isso, logo vem na nossa mente, será que Jesus cometeu um equívoco? Como é que Jesus, sendo onipotente, poderoso, conhecedor de todas as coisas, vai dizer que a menor das sementes é o grão de mostarda, sendo que existem hortaliças com sementes menores? Porque ele disse que a menor é a semente de mostarda, sendo que existem sementes menores? A questão que Jesus falou sobre isso, irmãos, é porque na antiga Palestina, a menor semente era de fato a semente de mostarda. E a gente precisa levar em conta que a revelação de Deus foi dada dentro de um contexto de um povo que tinha um conhecimento de uma área específica. Se você fosse falar de outra semente menor do que mostarda para um judeu, ele não entenderia, porque não era comum essas hortaliças com sementes menores do que mostardas crescer na região da Palestina. Então Jesus, quando conta a parábola, ele leva em conta o conhecimento que aquele povo tinha naquela época. E a semente de mostarda dentro do Antigo Oriente, nas terras da Palestina, era de fato a menor das sementes, mas crescendo se torna a maior das hortaliças, uma árvore com cerca de 3 a 4 metros de altura. Então ele vai falar aqui de uma semente pequena que é plantada pelo homem no campo, e ela cresce e faz uma árvore frondosa e enorme, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. E aqui, meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção. Jesus aqui conta essa parábola para falar do reino dos céus. E quando ele fala que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, o que é que ele está querendo dizer? Que ele começou nesse mundo de forma minúscula. O reino de Deus, quando foi plantado por Cristo nesse mundo, ele começou de forma insignificante. 12 homens, 12 apóstolos, homens desconhecidos, alguns iletrados, sem conhecimento, não tinham tanta cultura, e o reino de Deus começou com esses 12 homens. E detalhe, não foram os melhores homens que Cristo escolheu naquele tempo. Então o reino de Deus, ele começa com esses 12 homens, mas ele não permanece com esses 12 homens. Quando Cristo morre, quando ele é ascendido aos céus, ele dá uma promessa dizendo que o povo dele ficasse em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando isso aconteceu, tinha 120 reunidos no cenáculo. Perceba que começou com 12 homens. Agora não é mais 12 homens, agora é 120 que está no cenáculo. Quando o Espírito de Deus é derramado, Pedro faz um grande sermão. E naquele momento do sermão, almas se agregam à igreja. Quantas almas? 3.000. Perceba, começou com 12, agora 120, agora 3.000. E depois vem quanto? 5.000. Perceba o progresso que está havendo do reino de Deus, que começa insignificante, minúsculo, irrisório, mas vai tomando proporções gigantescas. Irmãos, um reino que começou com 12 homens, em Atos dos Apóstolos, você já vê 3.000, 5.000 pessoas, Paulo plantando igrejas nas regiões de Corinto, da Galácia, e o evangelho sendo espalhado, até Paulo chegar nos confins do Império Romano, onde já tinha comunidades cristãs que haviam surgido. Então perceba que o reino que começou pequeno, minúsculo, ele está começando a avançar. A semente de mostarda, quando é plantada, meus irmãos, existe um crescimento orgânico. Perceba que quando a semente é plantada, ela é minúscula, irrisória, mas depois de um tempo ela começa a crescer, ela começa a se embelezar, ela começa a tomar forma e ela começa a produzir frutos. E Jesus vai falar aqui de uma árvore frondosa, grandiosa, que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. E a pergunta é: quem são essas aves dos céus? E aqui, meus irmãos, não existe uma saída fácil para nós. Para algumas pessoas, essas aves que vão se aninhar nessa grande árvore frondosa, os pais da igreja diziam que essas almas eram os santos que estavam se agregando à fé.
Eram as almas daqueles que eram salvos. Orígenes, por exemplo, ensinava isso, que essas aves dos céus são justamente as almas dos santos que estão se agregando na sombra dessa árvore frondosa que é o reino de Deus. Outros vão dizer que na verdade não é a alma dos santos, na verdade essas aves são os apóstolos de Jesus, porque Jesus plantou o reino e os apóstolos deram prosseguimento a essa obra. Então essas aves que vêm de longe, no Testamento era muito comum usar a linguagem de aves para falar dos gentios chegando no reino para adorar. Então alguns vão fazer um paralelo dessa parábola com textos do Antigo Testamento e vão dizer que essas aves seriam os gentios chegando à fé. Mas existe uma quarta opção. E essa quarta opção aqui, meus irmãos, é que essas aves aqui que se aninham no reino são agentes do mal. Você lembra que Cristo ele contou a parábola do semeador? E ele disse que o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, parte da semente caiu entre o caminho na estrada de terra batida e veio o quê? As aves dos céus e comeram aquele grão. Quem eram essas aves dos céus? Na parábola do semeador, Satanás, do semeador, porque as aves na parábola do semeador são agentes do mal. Se as aves na parábola do semeador são agentes do mal, é possível que aqui elas também sejam agentes do mal. Existe essa possibilidade. Nós não podemos concluir nada sobre isso, mas essa possibilidade ela é muito possível. Se isso é verdade, essas aves seriam os sabotadores do reino de Deus. E ao longo da história do cristianismo, Satanás sempre tentou sabotar o reino de Deus. Satanás não cria nada, ele é um parasita das coisas que Deus criou. Isso é muito importante, meus irmãos. Satanás nunca cria nada, ele é sempre um parasita e um sabotador das coisas que Deus criou. Deus cria o sexo puro e perfeito, aí vem o diabo com a prostituição, adultério. O que é isso? É a forma parasitária dele agir sobre coisas boas que Deus criou. Então a ideia de aves chegando na árvore é a ideia de agentes do mal, porque o reino de Deus nunca cresceu sem oposição, sempre houve oposição ao reino de Deus ao longo da história. Satanás usou duas grandes armas para tentar frear o avanço do reino de Deus ao longo da história. As duas armas foram a perseguição e a infiltração. As duas armas são usadas por Satanás até os dias de hoje. A perseguição aconteceu, por exemplo, nos 3 primeiros séculos da era cristã, diante dos imperadores romanos que perseguiram brutalmente o cristianismo em seus primórdios. Os cristãos eles eram queimados em postes, como aconteceu na época do imperador Nero. Eles eram jogados nas arenas do Coliseu romano, eles eram triturados, decapitados diante do Coliseu de Roma para servir de espetáculos para a plateia que ali estava. Então Satanás usou a arma da força, da perseguição para tentar parar a igreja de Cristo. Até hoje ele faz isso nos dias atuais em países onde o cristianismo é perseguido, como Coreia do Norte, China, Indonésia e países onde tem califados islâmicos e ditaduras comunistas. Ele usa a força para tentar parar a igreja, ele usa a violência para tentar parar o avanço do povo de Deus, mas por outro lado ele também usa a infiltração. O que é a infiltração? É a sedução, é ele colocar dentro da igreja falsos mestres, falsos cristãos, o joio no meio do trigo, para tentar corromper a igreja por dentro. Quando ele usa a perseguição, é uma forma de tentar parar a igreja de fora para dentro. Quando ele usa a infiltração, é uma tentativa de parar a igreja de dentro para fora, é corroendo a igreja de dentro para fora. Em países onde não há perseguição religiosa, a arma que Satanás usa é a infiltração. É tanto, meus irmãos, que perceba na nossa realidade ocidental, quantas igrejas nós não conhecemos que já foram tão corrompidas por dentro, que elas não podem mais ser chamadas de igrejas, elas são agora sinagogas de Satanás. Elas abandonaram as doutrinas cristãs, abandonaram o evangelho, e sabe o que é isso? Satanás corroendo a igreja de dentro para fora. Veja as igrejas de Apocalipse. Quando as cartas foram enviadas, várias advertências de Cristo, dizendo quem tem ouvidos ouça, as repreensões de Cristo, as igrejas não ouviram, todas foram varridas do mapa. Nenhuma igreja sobrou daquelas comunidades cristãs da região da Ásia Menor. Então nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que o reino de Deus ele vai avançar, mas ele não vai avançar sem oposição.
A oposição sempre vai existir, e a gente não pode se esquecer disso. Portanto, irmãos, o que a parábola do grão de mostarda ensina para nós é que o reino de Deus, ele está avançando ao longo da história do cristianismo. Existem mais cristãos hoje ou no primeiro século da era cristã? Hoje, meus irmãos, mesmo diante das perseguições mais brutais, o cristianismo nunca foi parado. Tertuliano de Cartago dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais cristãos se matava, mais cristãos apareciam. E ninguém conseguia parar o avanço da igreja, porque a igreja é a expressão visível nesse mundo do reino de Deus. Irmãos, o que isso tem a nos ensinar? O que isso tem a falar para nós como cristãos? Que nós deveríamos, irmãos, não sermos tomados por um pessimismo com respeito ao reino de Deus nesse mundo. Irmãos, o reino de Deus, ele vai continuar crescendo até o dia que Cristo retornar. Quando Cristo voltar, ele não vai encontrar uma igreja extinta, ele vai encontrar uma árvore frondosa, porque o reino de Deus está avançando e crescendo ao longo da história. Hoje, uma das coisas que as pessoas mais temem na atualidade é que alguns cristãos dizem que daqui a alguns anos a maior religião do mundo será o islamismo, porque tem tomado regiões da Europa. Irmãos, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que o reino de Deus, em muitos momentos, ele é registrado como algo que está crescendo. E o crescimento do reino, ele é orgânico. O crescimento do reino, ele é orgânico. Pessoas estão a cada dia sendo salvos por Cristo. Irmãos, quantos salvos nós temos hoje? Contando com os que já partiram, contando com os que estão, e contando com os que serão. Perceba como tudo começou de forma insignificante. O cristianismo era uma religião clandestina. Se você se declarasse cristão no primeiro século, você perdia todos os privilégios sociais. E não só isso, como você sofria perseguições terríveis. Mas mesmo assim o cristianismo continuou avançando. Jesus fez uma promessa para Pedro. Lembra em Mateus capítulo 16, nós vamos pensar nesse texto em algum sermão, onde Jesus diz: quem o povo aí fora diz que eu sou? Alguns discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias e alguns dos profetas. E Jesus: e vocês que caminham comigo e comem comigo, quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus fez uma promessa para Pedro naquele momento: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerá contra ela. O que é que Cristo está dizendo, irmãos? Que a igreja, ela vai avançar e ela vai triunfar, ela vai sofrer ataques, mas as portas da morte não prevalecem contra a igreja de Cristo. Eu queria poder falar outras coisas aqui, mas talvez você não esteja tão preparado para ouvir. Talvez você me chame até de herege. Mas eu queria dizer para cada um de nós essa noite de hoje, que nós temos todos os motivos do mundo para termos uma visão otimista do reino de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo falou sobre isso. A próxima parábola que nós iremos ver no próximo domingo é o fermento na massa. O fermento é insignificante, ninguém quase vê-lo, mas de repente ele levanta toda a massa. Sabe o que é isso? O reino de Deus. Quando Cristo voltar, a igreja não estará extinta. Quando Cristo voltar, o cristianismo estará em grande apogeu nesse mundo, irmãos. Isso não significa que ele não vai sofrer ataque, não. Desde que o cristianismo surgiu, ele sofre ataque de Satanás, ele sofre ataque do maligno. Mas a questão, meus irmãos, é que as portas do Hades não prevalecem contra o reino de Deus. Irmãos, lembra do sonho de Nabucodonosor? Eu gosto muito dessa passagem do sonho de Nabucodonosor, porque registra toda a história humana em um sonho, que Deus deu a um pagão. Deus poderia ter dado aquele sonho a um crente, a Daniel, mas ele deu a um pagão. Nabucodonosor, ele tem um sonho, que ele sonha com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pés de ferro, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E quando ele tem aquele sonho com aquela estátua, ele fica perturbado. Ele diz: o que é isso? Ele não entendeu. Aquilo ali, meus irmãos, era todos os eventos da história humana em um único sonho. Quando Daniel interpretou aquele sonho, ele disse: olha, a cabeça de ouro é o império da Babilônia. Grande império, grande, gigantesco. Peito de prata, o império Medo-Persa. Barriga de bronze, império grego.
pés de ferro, Império Romano. Aí depois ele diz que vem uma pedra sem auxílio de mãos e bate na base da estátua, e toda aquela estátua se desmorona. Que pedra é aquela? E cria-se uma montanha que toma toda a terra. Que pedra é aquela? Cristo. E por que aquela pedra gera uma grande montanha que toma toda a terra? Sabe o que é isso? É o reino de Deus. O reino de Deus, o governo de Deus nesse mundo vai subjugar todos os reinos dos homens. Irmãos, às vezes eu fico pensando como é que cristãos ficam brigando, morrendo, matando por causa de um político, sendo que nós servimos a um reino que jamais terá fim, cujo rei é eterno e imortal. Nós servimos a um reino maior, irmãos. Eu queria dizer para cada um de nós essa noite de hoje que nós temos todos os motivos do mundo para termos um otimismo com respeito à igreja. Quando eu falo de otimismo, eu não estou falando de um otimismo utópico. Não, irmãos, a igreja sempre vai sofrer perseguição nesse mundo e oposição enquanto ela existir. Mas lembra que Cristo disse: as portas do inferno não prevalecem. É a igreja avançando e derrubando as portas do inferno. Não é o inferno avançando e acabando com a igreja, mas é a igreja avançando e destruindo as portas do inferno. Algumas conclusões que eu queria pensar com você nessa noite de hoje. A primeira delas, irmãos, é que o reino de Deus está em curso nesse mundo, avançando até a sua consumação final. O reino de Deus está em curso nesse mundo, avançando até a sua consumação final, quando Cristo via esse mundo. Irmãos, nós nos esquecemos de uma coisa. Sabe quem é que está no trono reinando agora? Cristo. Cristo, Ele reina nesse momento em que nós estamos aqui, meus irmãos, pregando essa palavra. João, no capítulo 4 de Apocalipse, depois de alertar as igrejas, no capítulo 1, 2 e 3, no capítulo 4 ele tem uma visão do trono de Deus, e sabe o que ele vê? O Cordeiro de Deus reinando. A igreja sofrendo perseguição por parte do Império Romano, e João vê Cristo reinando. O que isso significa? Que nós não devemos temer a perseguição. Cristo reina, Cristo é Senhor, o cetro de justiça está em suas mãos e Ele governa toda a terra. O nosso rei, Ele não está morto, Ele esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Então o nosso Cristo, irmãos, Ele está reinando, e a razão do triunfo da igreja nesse mundo, diante da oposição, sabe o que é? É o governo de Cristo. Cristo está governando nos céus. Meus irmãos, o reino de Deus está em curso nesse mundo, e avançando até a sua consumação. A parábola do grão de mostarda ensina 3 coisas. Primeiro, que o reino está em progresso, o reino está em avanço, e o reino está triunfando. O reino de Deus, meus irmãos, está triunfando ao longo da história. Segundo, apesar dos ataques internos e externos, o reino de Deus tem crescido e abrigado todo tipo de pessoas. Irmãos, o reino de Deus tem avançado e abrigado todo tipo de pessoas, mesmo diante da mais terrível perseguição. Queridos, eu queria nessa noite de hoje chamar a sua atenção. Veja o quanto Satanás tem atacado a igreja de Cristo. Irmãos, a história do cristianismo é uma história de sangue. Muito sangue foi derramado ao longo da história da igreja. Muito sangue é derramado nos nossos dias atuais. Existem hoje igrejas que são perseguidas por causa do evangelho. Existem igrejas cristãs que elas estão em países onde a perseguição é tão grande que eles criaram ambientes subterrâneos para poder cultuar a Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos: nada pode parar o avanço da igreja e o avanço do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo reina no seu trono de glória. E por fim, podemos ter uma visão, meus irmãos, otimista sobre o avanço do reino ao longo da história humana. Nós temos todas as razões do mundo para termos uma visão otimista acerca do reino. Quando eu falo uma visão otimista acerca do reino, mais uma vez reitero, eu não estou falando que a igreja não será perseguida, não sofrerá oposição, não sofrerá perseguição. Ela vai sofrer tudo isso, mas sabe o que vai acontecer? Ela vai triunfar. Cristo nos deu essa promessa: a igreja vai triunfar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós temos uma promessa de Jesus Cristo. Portanto, diante da parábola do grão de mostarda, nós temos que evitar 2 extremos. O primeiro extremo, sabe qual é? É achar que o reino começou grande
e vai minguando, 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 e quando Cristo voltar só vai ter eu de crente nesse mundo. Não, irmãos. Nós também devemos tomar cuidado com a utopia de achar que o reino vai avançando, avançando, avançando e não sofrerá oposição nenhuma. Pelo contrário, as oposições virão. Lembra da ave frondosa? Aí vem as aves se aninhar. Então o reino sempre sofrerá oposição. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós cremos que o reino de Deus avança. Às vezes nós temos que tomar cuidado porque nós fazemos teologia com o Jornal da Manhã. Não faça teologia com o Jornal da Manhã. O problema de muitos crentes de ter uma visão pessimista do reino de Deus é porque eles fazem teologia de acordo com o Jornal da Manhã. Eles abrem o Jornal da Manhã, aí vê morte, assassinato, pedofilia, estupro e um monte de crime de desgraça. Assiste da Atena, aí quando olha diz, meu, esse mundo está perdido. Senhor, nos acode. Porque você faz teologia assistindo da Atena, Cidade Alerta. Porque você faz teologia lendo o Jornal da Manhã e não lendo a Escritura. Se você lesse a Escritura, você vai olhar para esse mundo e ver muita desgraça e miséria acontecendo. Mas se você ler as Escrituras, você vai ver Deus preservando o seu povo e fazendo crescer ao longo da história da humanidade, irmãos. Eu queria poder ser mais claro para vocês acerca disso. Irmãos, se você tiver uma visão otimista acerca do avanço do reino de Deus, como Cristo prometeu aqui nessas parábolas, você vai parar de olhar para a fé cristã como uma fé derrotada. Não, irmãos. Tem gente que acha que o reino de Deus, sabe como vai ser? Igual o filme de Rocky Balboa. Está lá, o reino de Deus sendo massacrado, pisado, sofrendo. Parece que vai chegar só os farrapos. Aí Cristo vem e socorre a igreja. Não, irmãos, não foi isso que Cristo mostrou para nós. O sonho de Nabucodonosor mostra o avanço do reino de Deus por meio do reino de Cristo sendo estabelecido. Quando foi que Cristo iniciou o seu governo, o governo do seu reino? Quando foi que isso aconteceu? Quando ele foi assunto aos céus. E ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele está reinando, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus já está reinando. Irmãos, isso muda toda a nossa vida. Isso muda nosso olhar sobre o mundo, sobre a vida cristã. O nosso Deus está reinando. Por um bom tempo a igreja, eu não sei se você sabia, mas os reformadores, Calvino, Zwinglio, Martin Lutero, os puritanos, John Owen, Goodwin, os puritanos, eles tinham uma visão otimista do reino, acerca do reino de Deus, que o reino de Deus iria avançar. Esse era um pensamento comum até a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não sei se você sabia, a visão otimista de que o reino de Deus está em triunfo e avançando, era uma visão comum até a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve um declínio na visão otimista na igreja, e agora um abraçar de uma visão pessimista. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque mais uma vez a igreja fez teologia assistindo jornais. E nós não devemos fazer teologia assistindo jornais. Nós devemos fazer teologia lendo as Escrituras. Se Jesus falou que o reino de Deus é como fermento, que leveda toda a massa, que é como um grão, que cresce em uma grande árvore, nós não podemos olhar para o reino de Deus e achar que a árvore vai crescer, vai ter um processo inverso. Começa grande e termina no grão. Não, meus irmãos. Ela começa no grão e ela termina grandiosa. Porque Cristo está reinando, está governando. Portanto, abandone o pessimismo com respeito à igreja do nosso Senhor Jesus e o reino dele. Mas também cuidado com a utopia, em achar que tudo vai ser flores. Não, meus irmãos. A igreja sempre vai sofrer oposição. Sempre vai sofrer retaliação de Satanás, seja por violência, seja por infiltração, seja pela força, seja pela sedução. Mas uma coisa é certa: Satanás e o reino das trevas não podem parar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo reina. Lembra que Jesus disse, nós lemos isso em algum momento, que o valente, o mais valente, entra na casa do valente, amarra o valente e arranca seus bens? Lembra que a gente pensou sobre isso? O mais valente do que o valente é Cristo. O valente é o capiroto. E os bens são as almas. Cristo, ele limitou a atuação do diabo. E as almas estão sendo saqueadas do império das trevas e trazendo para o reino da luz.
Irmãos, se no fim o império das trevas for maior do que o reino de Deus nesse mundo, é derrota total. No fim, o reino de Deus triunfará. A Escritura vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo está colocando todos os inimigos de Deus debaixo dos seus pés, até que Ele entregue o reino ao Pai. Desde quando os inimigos de Cristo estão sendo subjugados? Desde o dia que Ele se sentou à destra de Deus Pai. Os inimigos estão sendo humilhados, colocados debaixo dos seus pés, um por um, e no fim, Cristo entregará o reino ao Pai. Irmão, se a igreja foi extinta antes da volta de Jesus, o que Cristo vai entregar ao Pai? Só o farrapo, só o vestido da noiva rasgado. Não, meus irmãos, Ele vai entregar uma igreja pujante, uma igreja gloriosa, uma igreja que Ele preservou ao longo da história. Eu queria que você nessa noite de hoje pensasse sobre isso, porque, meus irmãos, isso fascina meu coração. Eu vejo muitos teólogos pessimistas, teólogos muito importantes, abandonando o pessimismo com respeito ao reino de Deus e abraçando uma visão otimista acerca do avanço do reino de Deus. E, meus irmãos, essa visão otimista está nas Escrituras. Cristo nos ensinou sobre isso. Ele reina e o seu reino jamais terá fim. Eu queria orar nessa noite por você, queria orar por minha vida. E que por meio, irmãos, dessa visão do avanço do reino de Deus, você possa, primeiro, viver uma vida cristã não como um crente derrotado. Ah, irmãos, a igreja vai sofrer tanto. Ah, Senhor, me leva logo daqui. Não, irmãos, nós podemos ter uma visão otimista acerca do reino de Deus. Cristo nos prometeu isso. Uma visão otimista nos ajuda até para fazer missões, porque é justamente uma visão otimista do reino, de que o reino vai crescer e avançar, que nos impulsiona em pregar o evangelho. Pensa comigo, eu só vou falar isso aqui, porque eu acho que foi o Senhor que colocou na minha cabeça agora. Irmãos, se o reino de Deus começasse grande, e ele fosse diminuindo, qual ano de evangelizar você tinha? Me diga. Eu ir para uma guerra já perdido? Não iria não, irmãos. Quem vai para uma guerra sabendo que vai perder? Ninguém. Mas se você sabe que o reino vai avançar, isso é um combustível no seu coração para você pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de uma coisa, quando Jesus compara o reino de Deus, Ele compara o reino de Deus a uma semente que se torna uma grande árvore, e não uma grande árvore que se torna uma semente. Portanto, esperemos, irmãos, verdadeiramente que o reino de Cristo esteja avançando ao longo da história. Eu não sei se você sabia, meus irmãos, hoje a Bíblia é traduzida em milhares de idiomas. Isso não existia, irmãos. Você encontra igrejas cristãs em tudo que é lugar do mundo. Existem povos ainda não alcançados? Existem. Mas você vê, uma das preocupações que a igreja sempre teve foi levar o evangelho aos pagãos, irmãos. Então, quando a igreja entendeu sua missão, ela foi levar o evangelho aos pagãos, e os pagãos se converteram à fé cristã, se converteram ao cristianismo. Paulo levou o evangelho até os confins do Império Romano, meus irmãos. Os discípulos de Jesus se espalharam pelo mundo afora, pregando o evangelho. Existe uma teoria que não é tão bem provada ainda, historicamente falando, mas alguns historiadores defendem que André, que foi um dos discípulos de Jesus, ele pisou no Brasil. Existe uma teoria que diz isso, que ele chegou a pisar em solo brasileiro. Então percebam, meus irmãos, o quanto o reino de Deus não avançou ao longo da história. Eu queria orar nesse momento por você. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, saber que o Teu Filho Jesus, o nosso Redentor, Ele traz, Senhor, esse entusiasmo ao nosso coração. Não a utopia, Senhor, mas um entusiasmo de que verdadeiramente, Senhor, o Teu reino tem triunfado ao longo da história. Mesmo diante das perseguições, das agruras, dos dissabores que o Teu povo experimentou, o Senhor sempre preservou o Seu povo, e não só preservou o Seu povo, como fez esse povo germinar e crescer, Senhor, até os nossos dias. E não temos dúvida, Senhor, que a Tua promessa repousa sobre nós. E não temos dúvida, Senhor, que essa árvore, esse grão de mostarda que germinou, nós não estamos, Senhor Deus, no fim dessa árvore. Essa árvore ainda está no início, Senhor. Nós cremos que essa árvore ainda irá crescer.
mas não significa que não teremos oposições. Mas uma coisa é certa, temos a promessa, Senhor, que mesmo diante dos ataques de Satanás, mesmo diante das seduções do diabo, dos ataques do maligno, esse reino, Senhor, avança, e ele avança porque o nosso Cristo reina no seu trono eterno de glória, com o cetro de justiça, e o seu reino jamais terá fim. Que o Senhor, ó Deus, reacenda em nossos corações a chama da esperança, nos dê alegria e entusiasmo acerca do seu reino, acerca do seu evangelho, Pai, porque nós cremos poderosamente que o teu reino tem avançado ao longo da história. Que nós possamos, ó Deus, aprender com essas parábolas do reino, lições preciosíssimas, Senhor, acerca do reino do Senhor, e que possamos, como teu povo, como tua igreja, arregaçarmos, ó Deus, as nossas mangas, abrimos a nossa voz e proclamarmos as virtudes do Senhor, o Senhor que nos chamou das trevas para o reino da luz. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Qual o impacto do avanço do reino de Deus na sociedade? Será que quando o reino de Deus avança no mundo, há impactos na sociedade? A parábola do fermento vai dizer que sim. Então, enquanto a parábola da semente de mostarda fala do avanço do reino, a parábola do fermento fala da transformação do reino que ele causa nesse mundo.